Oi, eu sou a Gabi Xavier e este é um vídeo com indicação 5 animes que você consegue assistir em uma semana. Se você for muito rápido, você assiste até em menos tempo que isso. De qualquer forma, são 5 animes recomendados por mim, que tem poucos episódios, você consegue assistir rapidamente, de estilos diferentes. Eu vou indicar e explicar do que eles são, sem muitos spoilers, obviamente. Vem aqui, deixa suas indicações aqui embaixo também, seus comentários sobre os animes que eu falar, se você já conhecer. E se inscreve se não for inscrito para acompanhar todos os vídeos aqui do canal. Vamos lá! O primeiro anime é de 2015, não faz tanto tempo assim que ele saiu, é produzido pela Madhouse nos seus bons tempos. O anime tem um design lindo e outras qualidades que me fazem trazer ele pra aqui. Com 12 episódios, eu tô falando de Death Parade. E este é um anime que trata de algo interessante. Geralmente a gente acompanha as histórias antes da morte, a jornada em vida. Dessa vez vamos falar de ser humano, de caráter, de bom ou mal no pós-morte. Pessoas são levadas em duplas para um lugar que parece um bar, que seria uma espécie de purgatório. Ali elas serão julgadas, a sua essência será teoricamente revelada para que elas sejam enviadas para o vazio total ou para a reencarnação. Sempre em pares, elas chegam lá e são conduzidas por um barman chamado Dessin a um jogo. Elas não têm qualquer memória propositalmente da sua vida anterior, nem sequer sabem que elas morreram, então elas acham que estão ali disputando pela vida, um contra o outro para ver quem vai sobreviver, e não que eles estão em uma situação para que os seus piores desejos e instintos fossem revelados. É um jogo que claramente quer buscar o pior de você para que então o seu julgamento seja justo. Ao longo do jogo eles vão tendo algumas lembranças, enquanto nós também vamos descobrindo um pouquinho sobre o passado dessas pessoas, que muitas vezes têm sim várias características terríveis ou momentos bonitos, e a gente vai entrando naquela discussão de que as pessoas na verdade não são uma escala de preto ou branco, existem muitos cinzas nesse meio. Existem nuances que precisam ser consideradas, mas será que elas são consideradas nesse julgamento? Bem, sem dar mais spoilers, é um anime interessante que tem um caráter episódico durante a sua primeira metade, ou seja, você vai acompanhando diferentes jornadas e a partir da metade pra frente a gente vai aprofundando um pouquinho mais nessas narrativas, na questão do próprio julgamento, na questão dos próprios julgadores, e vai ficando, na minha opinião, ainda mais interessante, com um destaque para o final que conclui muito bem, apesar de alguns episódios um pouquinho mais fracos durante toda essa jornada. Indico Death Parade, são 12 episódios, é muito rápido, tem uma excelente abertura, uma boa trilha sonora, uma arte e uma animação que funcionam muito bem e que condiz com o tema que ele se propõe a trazer, que é muito simbólico. Assista, depois me conta o que você acha. Essa é uma indicação bem diferente de qualquer coisa que eu já indiquei aqui e inclusive diferente do que eu costumo assistir. Nunca falei aqui no canal de Gundam. E calma, se você não gosta de mecha, se você não gosta de robô, até mesmo se você não gosta de Gundam, fique aqui. Porque eu não sou exatamente o público-alvo, eu tenho várias questões para não assistir Gundam, porque geralmente não é o tipo de anime que eu procuro, e não, você não precisa conhecer nada de Gundam para assistir esse. Eu mesmo tenho pouquíssimo background e dá para você entender porque ele tem um começo e um fim fechados, a história por si só funciona. Mobile Suit Gundam 8th MS Team, ou 8º MS Team, é um anime que traz de forma compacta, em 12 ovas de 20 e poucos minutos, 12 episódios mesmo, uma história bem centrada também no ser humano, nas relações. Apesar de ser ali de 96 a 99, apesar de muito tempo, tem uma animação muito boa sim, mas o melhor são as histórias das pessoas. É muito mais do que uma macro batalha entre dois polos distintos. A história desse Gundam trata de uma federação da Terra menos conhecida, em que a gente conhece Shiro, que acaba numa das suas missões, a única missão que a gente vê ele fazendo no espaço logo no início, encontrando com Aina, uma piloto de um robô de Zeon, inimigos então da federação. Por causa de uma situação ali, eles precisam se ajudar, acabam ficando próximos e ambos vão para a Terra em polos opostos, em situações de guerra. Aina e Shiro vão ser os dois polos para a gente entender quem são as pessoas por trás desses dois lados, para você entender como um conflito se desenvolve, como comumente há interesses distintos e pessoas que estão abaixo desses interesses, não necessariamente em consonância com seus superiores,
como a situação também de bem e mal não é tão linear assim, consequências das guerras, sofrimentos, batalhas, lutas, relacionamento. Eu gosto muito desse Gundam, é rápido, passa rapidíssimo, não está datado por causa da sua animação e o final pra mim foi uma das melhores coisas, um final ousado, que não se propõe a agradar ninguém, mas traz várias poesias e sinceramente a finalização perfeita para todos os personagens que a gente acompanhou e que conseguimos nos apegar mesmo em um curto espaço de tempo. É muito mais do que sobre robôs, mas também tem os robôs no meio da animação, também tem batalhas grandiosas, mas o ser humano e a guerra são um grande foco que eu gosto muito neste Gundam. Se quiser me convencer a assistir algum outro, também deixa aqui embaixo, eu aceito sugestões. Essa indicação muitos de vocês já, no mínimo, ouviram falar e vale muito a pena conhecer caso você tenha fugido dela em algum momento, que é Erased ou Boku Dakegai Naimachi. E eu tô aqui indicando dessa vez o anime, adaptado com 12 episódios fechado. O final ali é um pouco diferente do final do mangá, mas o anime vale muito a pena, especialmente por causa da sua jornada. De 2006, produzido pela A1 Pictures, então você pode esperar também uma animação belíssima, que combina muito bem com o background de Hokkaido, neve, que teremos na maior parte do anime. A gente acompanha a história de Satoru, que inicialmente tem ali seus 29 anos, e ele passa por uma experiência que ele chama de revival, que acontece da seguinte forma. Toda vez que algo muito drástico, um acidente, como um acidente de carro, por exemplo, vai acontecer, ele está perto, ele volta, ele tem um salto de alguns minutos anteriores ao acidente para que ele possa evitá-lo, por exemplo. São experiências que não são muito bem explicadas, não tem uma profundidade ou uma vontade de trazer uma lógica para isso. Só entenda que isso acontece. Em determinado momento na vida do Satoru, um rapaz já adulto e frustrado porque não consegue ser um mangaka famoso, ele lida com um acidente, uma coisa terrível que ele não pôde evitar. E de repente ele tem um revival não de 5 minutos, de 10 minutos, nem de 1 hora. Ele volta para os seus 11 anos em Hokkaido, onde ele cresceu. E agora, Satoru percebe que mesmo como criança, com todas as suas memórias de adulto, ele tem alguma missão, não só para evitar aquela terrível tragédia que ele viu como adulto aos 29 anos, mas também ele poderá evitar várias outras mortes que aconteceram durante a sua infância. Toda uma história vai crescendo de investigação, de assassinatos e de uma trama que você vai experimentando as pistas junto com Satoru e outras crianças aos poucos. A química do Satoru com os outros personagens, as outras crianças, funciona muito bem. A própria experiência e desenvolvimento da personalidade e traumas do Satoru também é algo que se destaca nessa história. E óbvio, a trama de todo o crime e descobrir quem está por trás de tudo isso e como os assassinatos se ligam é extremamente instigante e extremamente bem desenvolvido para você pegar as pistas, tentar acertar por conta própria e chegar no final. A única crítica que eu tenho ao anime de Erased é que o final suprimiu um desenvolvimento importante, fez algo que seria poético, mas foi bem apressado, entendo que quiseram concluir com 12 episódios, mas não é tão digno de toda a jornada que a gente tem anteriormente. Não anula a experiência, que é excelente, indico de qualquer maneira, e esse anime também tem trilha sonora maravilhosa que você vai querer escutar ao longo do seu dia, mesmo sem o anime estar acontecendo. E depois de termos um acidente aqui que minha gata quase caiu e se estrupiou toda porque a janela estava fechada, estou aqui para indicar um anime que os apoiadores do canal, o André e a Dé, insistiram muito que eu assistisse finalmente. Eu assisti, eu gostei muito e com 12 episódios, um anime de 2014 que eu trago para vocês aqui é Barakamon. Diferente dos outros que eu indiquei até agora, ele tem um clima muito mais leve, um slice of life que mistura comédia e relacionamento. Mas é muito interessante porque é um anime de 12 episódios que passa leve, rápido e te emociona e tem temas interessantes com personagens interessantes. Handa era um artista de caligrafia, ele fazia kanjis para artes, para apresentações, e ele trabalhava e era perfeccionista com a técnica. Ele morava em Tóquio e era um jovem muito confiante do que ele tinha capacidade de fazer. Mas durante uma das suas apresentações, o dono da galeria o criticou porque ele não tinha muita personalidade no que ele apresentava, ele ficou irritadíssimo e bateu no cara. Por causa disso, seu pai o manda como um castigo para o interior, uma cidadezinha em que ele cresceu e, portanto, Handa fica muito irritado, mas é nessa cidade que ele entrará em uma jornada de redescoberta, porque para você achar o seu estilo da sua própria arte, se diferenciar, você tem que se compreender. E Handa, junto de uma garotinha chamada Naru, outras crianças e adolescentes vão vivendo várias situações quase como um sitcom, que vai trazer, sim, eu garanto, muito divertimento, sensações boas, é um anime lindo que também vai te fazer
dar risadas e vai passar rapidíssimo. Se você curte esse tipo de anime, se você tá numa vibe de querer contemplar mais uma história que vai te dar aquele calorzinho no peito e te ensinar muitas coisas também sobre os seus próprios sonhos e sobre autoconhecimento, assista Barakamon, 12 episódios, muito rápido, bem produzido, e eu indico pra vocês. Por fim, eu quero indicar um anime já muito conhecido, mas que também é rápido de assistir, apesar dele ser o maior dessa lista, com 24 episódios. Caso você ainda não tenha assistido o anime produzido pelo estúdio White Fox, eu tô aqui pra dizer, assista Steins Gate. Okabe Taro, ou o autoproclamado ali cientista maluco, trabalha em um quarto alugado junto com seus amigos Mayuri e Daru lá no distrito de Akihabara, em Tóquio. No seu laboratório de dispositivos futuristas, eles vão fazendo vários testes, vários que não dão certo, mas eventualmente eles acabam produzindo algo muito interessante com um micro-ondas. É bom dizer que o Okabe ele é muito inteligente, ele abre essa história inclusive indo em um congresso de cientistas, mas esse micro-ondas então, com a experiência deles, acabou podendo ser utilizado para mandar mensagens por um celular para o passado, ou D-Mail, como eles chamaram, em homenagem ao DeLorean, o carro de Volta para o Futuro. E não é tão simples e linear assim essa história. O que eu posso te dizer? O começo de Steins Gate parece que vai apresentar uma história simples, básica, sem nenhuma grande emoção, mas existe um momento de virada que mostra como Steins Gate tem uma preocupação muito grande de construir um universo ou um multiverso e trabalhar com suas próprias regras, as suas próprias leis de viagem no tempo, com muito cuidado. Cada uma das coisas que são feitas, desde as mensagens, os de e-mail que eles vão mandando, aplicarão e trarão consequências para a linha do tempo, ou para as linhas do tempo. Eu não darei qualquer spoiler dessa história, porque eu acho que a experiência mais interessante de Steins Gate é justamente você ir tendo as descobertas e tentando compreender como o anime funciona e como a lógica dele funciona. É uma história que parece cíclica e, de fato, ela é por causa das leis e regras que ela mesma cria. Nada tá ali à toa. Vai existir toda uma trama para salvar pessoas, para fugir de grandes organizações, e tudo isso estará vinculado, sim, a este grupo, outros personagens que aparecerão, como uma tal chamada Kurisu ou Cristina, e você vai com certeza se ligar a este anime e ficar muito empolgado assim, especialmente para ele começar a te mostrar a verdadeira face do que ele quer apresentar, e em 24 episódios vai terminar super rápido. É bom dizer também que a apresentação dos personagens é muito interessante. Você tem vários outros personagens secundários que eu nem sequer citei aqui e que eles terão um aprofundamento interessante o suficiente para você compreendê-los e compreender como a sua construção pode ser, inclusive, diferenciada e complexa. A gente tem discussão, inclusive, sobre gênero dentro do anime de forma muito simples e sem nenhuma preocupação, sem nenhuma grande polêmica. É tudo natural. Assista Steins Gate, depois me conta se você entendeu, se você finalmente encontrou uma história que trata de viagem no tempo, tentando e tendo o trabalho de construir as regras sem deixar tantos furos. Isso é bem difícil. Me conta se você curtiu todas as indicações também deste vídeo, quais outros animes curtos você indicaria para o pessoal ver aqui embaixo durante uma semana ou quando tiverem tempo. Se você já assistiu a todos os animes, me conta qual você mais gosta e por quê. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal para não perder outros vídeos de recomendação, review, análise, tudo que sai no canal em quase todos os dias da semana. E a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!